Boa tarde. Que Jesus nos abençoe a cada um, nos inspire a todos e que sejamos todos guardados junto a Ele, em paz. Eu agradeço o convite que me foi feito pelo Jomar para estar aqui hoje. É uma alegria poder participar desse evento. Não tive oportunidade de vir em evento anterior, por questões de agenda, dessa vez deu certo. E Divinópolis para mim é uma cidade muito querida, tenho bons amigos aqui, tenho pessoas com as quais aprendi muito na convivência já de alguns anos, bastante anos. E é bom a gente estar aqui e revê-los, né? Relembrar alguns fatos e conhecer novas pessoas. Então vamos conversar um pouco. Desculpe-me, vão ser 90 minutos, vou ver se diminuo um pouco para 89, talvez 88, para que não cansemos muito, né? E nem há muitos. E essa proposta da conversa de mediunidade e Jesus, mediunidade com Jesus, nós vamos vendo ao longo da conversa se vai ser e Jesus ou com Jesus. Nós vamos trabalhando, vamos conversando sobre isso. Para a doutrina espírita, embora não seja uma criação da doutrina espírita, a mediunidade é de fundamental importância. Para a doutrina espírita, a mediunidade representa o que representou para a teologia paulina o reaparecimento, vou usar o termo do Evangelho, a ressurreição do Cristo. Paulo, ele escreve aos Coríntios, se Jesus não houvesse ressuscitado, e aqui não vem o caso, a palavra ser ressurreição, não é o nosso foco, se Jesus não houvesse ressuscitado, em vão seria a sua pregação, vã seria a sua doutrina. Por que que o apóstolo Paulo chamou atenção para esse raciocínio? Porque Jesus, ele pregava, óbvio, o amor, mas ele trazia uma ideia que até então não se trabalhava, pelo menos com a profundidade que merecia. Jesus, ele traz uma ideia que foi esboçada por Moisés, pelos que antecederam a Jesus, mas que não era claramente trabalhada, a ideia da imortalidade. Se nós olharmos a estrutura mosaica, nós veremos que Moisés nos traz uma ideia, uma revelação muito forte, que é a ideia de um Deus somente, ou seja, o monoteísmo. Abraão já falava de Deus, quando ele o chamava por Senhor, por El, e esse Deus de Abraão era um Deus epifânico, era um Deus que conversava com as pessoas, era um Deus que visitava as pessoas, como visitou Abraão em sua tenda. Moisés, ele traz uma outra ideia, não diferente nem divergente da ideia de Abraão, do patriarca, mas traz a ideia de um Deus legislador, de um Deus que apresentava leis, de um Deus que detinha o poder e coordenava ou comandava a humanidade com esse poder. E era um só Deus, não havia outros deuses. Basta vermos o capítulo 20 do livro Êxodo, que teremos lá, logo no versículo 1, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa de servidão, não terás diante de mim nenhum outro Deus, e nem a ele e a eles prestarás culto, pois eu sou um Deus zeloso, em algumas traduções, mas no original hebraico sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e quarta gerações. Essa era a figura de Deus. E os mandamentos trazidos por Moisés, conforme dito por Moisés, escrito com o dedo de Deus, eles tratam de uma regra, de uma conduta,
mas dentro de uma materialidade, dentro de uma ideia que a vida começava, por assim dizer, no berço e terminaria no túmulo. E depois do túmulo seria um sono eterno para um dia voltar a viver, que é o que eles chamavam de ressurreição, ressurgir na mesma carne, um dia. Era o aspecto escatológico do mosaísmo. E Moisés tratava desse assunto sem trazer outra ideia senão a vida material. Tanto é que, se olharmos o mandamento 4, nós veremos: honrarás o teu pai e a tua mãe, para que tenhas longos dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. As recompensas eram terrenas, as recompensas eram na vida material. Daí uma preocupação até mesmo de mostrar a longevidade das pessoas, mostrar quantos anos essas pessoas viviam. E era comum então colocar a idade das pessoas do tipo Matusalém com 927 anos, Adão, uma figura parabólica, óbvio, mas com uma idade de 932 anos, e assim, vários outros, Lameque, 868 anos, e assim vários nomes tinham a preocupação de contar uma idade e mostrar que era longévola essa idade, mas de uma forma sui generis, uma forma de dizer a idade dividindo em dois períodos. O primeiro período antes de andar com Deus, e o segundo período depois de andar com Deus. E o primeiro período sempre era mais curto, e o depois de andar com Deus era a maior parte da vida, para poder dizer que andando com Deus vivia-se muito, porque não se trabalhava com a ideia de uma vida depois dessa vida material, e não foi apresentado isso. Por isso então é que para o apóstolo Paulo foi de fundamental importância Jesus se mostrar depois da morte, porque Jesus acrescenta à ideia mosaica que há uma outra realidade de vida depois da matéria, quando ele dizia: meu reino não é desse mundo. Vejam, ele dizia então que existia um outro mundo. A ideia até então era esse mundo, um sono eterno, e depois um acordar nesse mundo. Mas Jesus vem dizer que há outros mundos, ou há outro mundo no sentido mundo espiritual. Meu reino não é deste mundo. Quando ele dizia: na casa do meu pai há muitas moradas, é necessário primeiro que eu vá para preparar-vos o lugar. Então Jesus pregava a vida depois da vida material. E se ele não se mostrasse depois da morte, entre aspas, tudo que ele havia falado seria do campo retórico. Por isso o apóstolo Paulo dizer: se Jesus não houvesse ressuscitado, seria a sua pregação, vã seria a doutrina. E no mesmo diapasão, Deulino Amorim chama a atenção para a mediunidade, quando ele diz: se no Espiritismo não tivéssemos a mediunidade, em vão seria a pregação, vã seria a doutrina. E é claro isso, porque o próprio nome já diz: Espiritismo, doutrina dos espíritos, e que nos foi trazida por um canal, que é o canal mediúnico. Se não tivéssemos esse canal, esses dois mundos não interagiam, esses dois mundos não criariam uma comunicação. Então, dizia Deulino Amorim, que no Espiritismo, ou o Espiritismo sem mediunidade, ele ficaria no campo também teórico. Ele não teria a demonstração
prática, viva, da realidade da vida após a morte. Jesus nos mostrou a vida após a morte. O Espiritismo nos mostrou como é essa vida depois da morte. Vejam, como é por vias mediúnicas. Esse como foi pelo canal mediúnico. Foram as vozes dos céus que falaram. São os Espíritos do Senhor que falaram. Então, a mediunidade para a doutrina espírita está na importância que esteve o reaparecimento de Jesus depois da morte, para a sua própria pregação. Então, é um dos pontos fundamentais da doutrina espírita. Não é uma invenção espírita, não é uma criação espírita, tampouco uma descoberta da doutrina espírita. A mediunidade sempre existiu, desde que existimos, porque a mediunidade é do espírito, radicada no organismo, como diz Kardec no capítulo 19 do Livro dos Médiuns, e também no capítulo 14, no capítulo 15 do Livro dos Médiuns, também ele diz a mesma coisa. Mas é do espírito, é o meio pelo qual encarnados nos exteriorizamos em espírito e os desencarnados contactam conosco. Então é fundamental esse canal, essa demonstração viva. Todos conhecemos pela história das manifestações espirituais o advento chamado de fenômeno de Hydesville, ou Irmãs Fox, ou família Fox. Quase todos nós conhecemos, se não todos nós conhecemos. A história das manifestações tipológicas dos raps, né, das batidas, que aconteceram na casa da família Fox. Que um espírito ali se comunicava, chamado Charles Hosman, que foi estabelecida uma comunicação a partir de batidas. Uma batida, letra A, 2 batidas, letra B, 3 batidas, letra C, e assim até a letra Z. E criou-se um alfabeto mediúnico para um contato com o mundo espiritual. E ali diz que foi o momento mais forte das manifestações dos espíritos nesse período do século XIX. Mas um ponto que precisamos associar para entendermos o valor, a importância da mediunidade, é um outro fato ocorrido na mesma data, 31 de março de 1848, também nos Estados Unidos, só que do outro lado, na costa oeste, na Califórnia. Havia uma pessoa chamada Andrew Jackson Davis, que era chamado de o profeta da revelação. Depois, mais recente, o profeta da terceira revelação. Por quê? Davis era um vidente que dizia enxergar um mundo que ninguém via. E ele descrevia esse mundo que ninguém via. Ele chegou a desenhar o motor à explosão, numa época que ele ainda não existia. Porque dizia ele que não criou, ele copiou do mundo que ninguém via, mas que ele via. Tal qual aconteceu no século XVIII com Emanuel Swedenborg, que também tinha essa característica. E Andrew Jackson Davis, então, falava desse mundo que ninguém via e que ele via. E o que acontece com Davis no dia 31 de março de 1848, às 20 horas? Estava ele dormindo, e ele então descreve que foi acordado às 8 p.m., ou às 20 horas, ele foi acordado por uma brisa que lhe passa ao rosto. E uma voz lhe chega dizendo: meu irmão, você deu início a um bom trabalho. Contempla a partir de agora a manifestação viva de tudo que falaste. Vejam, tudo aquilo que ele dizia que existia, naquele dia, 31 de março de 1848, com o fenômeno em Hydesville,
estava sendo materializado, estava acontecendo para que todos pudessem ver. Então vejam que a mediunidade, dentre vários outros objetivos, ela teve nesse início o objetivo de demonstrar a imortalidade, demonstrar a continuidade da vida, demonstrar esse outro mundo ao qual Jesus se referiu. Meu reino não é desse mundo. Então é fundamental, é importantíssimo que entendamos a mediunidade nesse contexto de fundamentos da doutrina espírita, sem o qual nós não teríamos as informações que chegaram-nos e que propiciaram ao senhor Allan Kardec estabelecer as bases de apresentação da doutrina espírita. Então é importante trabalharmos com isso. E, como a mediunidade não foi uma invenção espírita e existia, nós temos então no curso da história humana diversos momentos de manifestação dos espíritos, ainda não chamando de mediunidade, já que esse termo é um termo kardeciano, ou seja, Kardec o cunhou, Kardec o criou, da mesma forma que o termo espiritismo é um termo kardeciano. Kardec criou a palavra, ele não criou a doutrina, ele criou a palavra. E ele explica muito bem isso na introdução do livro, na introdução primeira do Livro dos Espíritos, quando ele diz que para ideias novas são necessárias palavras novas. E aí então ele cunha a palavra espiritismo, mantendo o radical da palavra espiritualismo, spirit, e acrescentando o sufixo ismo, que significa próprio do radical. Então, se o radical era spirit, o sufixo ismo quer dizer próprio do espírito. Por isso ele criou a palavra espiritismo, para não ficar dentro do espiritualismo, que era uma ideia e é uma ideia genérica. O espiritismo é espiritualista, mas nem toda corrente espiritualista é espiritista. Então é isso que Kardec tentou nos explicar, quando ele cria a palavra espiritismo, cria diversas outras que se aplicam a partir da ideia do espiritismo, como perispírito, como mediunidade. São termos cunhados, criados por Kardec, mas que expressam ideias que não foram criadas por ele, mas foram trazidas pelos espíritos. Então essa é a ideia. Por isso, é importante entendermos que quando falamos mediunidade, estamos tratando a partir da codificação espírita. Estamos tratando a partir dos estudos feitos, começados por Kardec, na forma por ele começada. Antes disso, falamos manifestação dos espíritos, que, próximo à época kardeciana, aconteceu em grande volume, não só no exterior. Nós temos relatos, e aliás, agora, há uma semana, foi lido um relato de um escrivão da Bahia, e relatando os acontecimentos das mesas girantes na Bahia, em 1845. Nós já tínhamos informações pelo Reformador em 1848, 49, em Pernambuco. Mas em 1845, já na Bahia, 1855, já na Bahia, acontecendo também esses fenômenos. Mostrando que era algo que estava no mundo, não só em Hydesville, não só nas mesas parisienses. Mas que o olhar do codificador, por assim dizer, o olhar da seriedade, deu a elas, as manifestações, um caráter de importância e seriedade que até então não se davam. Tanto que Kardec, quando observa o movimento das mesas, ele diz: enquanto todos se divertiam com aparentes futilidades, eu entrevia nesses fenômenos a manifestação de uma lei da natureza que a humanidade sequer sonhou conhecer, e me propus a estudá-la. Isso está lá no livro Obras Póstumas, na segunda parte, Minha Missão. Quer dizer, missão de Kardec, não minha.
Então vejam a importância. E por que eu trago toda essa ideia? Porque para estar com Jesus, ou para Jesus atuar, só em assuntos importantes, só em questões sérias. E ele atuou com a mediunidade, constantemente. O próprio anúncio do seu nascimento se deu por vias mediúnicas, quando, entre aspas, o termo do Evangelho, um anjo se manifesta para Maria, num fenômeno de vidência e clarividência, clareaudiência, se assim quisermos, e dialoga com Maria. Ave Maria, salve Maria, tu és agraciada. E ela conversa com ele. O anúncio do nascimento do Cristo aos pastores se faz por vias mediúnicas. Quando Lucas escreve que os anjos do Senhor, mais uma vez entre aspas, anjos, os anjos do Senhor se manifestaram aos pastores que dormiam ao relento. Eis que vos trago novas de grandes alegrias. Eis que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Senhor, Jesus o Salvador. Manifestações mediúnicas. A apresentação de Jesus ao templo e antes do seu nascimento, o encontro de Maria com Isabel, em que num processo de percepção espiritual, Isabel diz a ela: bendito é o fruto que tu traz em teu ventre. E aí Maria se assusta e ela diz: pois meu filho que carrego no meu, saltou de alegria quando sua saudação chegou até mim, diz Isabel. Simeão, quando lhe é apresentado o Cristo, num processo intuitivo e inspirado, por assim dizer, ele diz: posso agora cerrar meus olhos, pois eles já fitaram o Senhor. Ou seja, posso agora morrer, entre aspas, porque meus olhos já viram o Senhor. Então a história do Cristo é toda ladeada de fenômenos espirituais, que hoje chamamos mediúnicos. Mas esses fenômenos antecedem a esses momentos do Cristo. Esses fenômenos, na ideia hebraica, nessa nossa forma judaico-cristã de lidar com os assuntos da espiritualidade, nós temos as manifestações descritas por Moisés, tão fortes, tão patentes, que foram proibidas. E quando dizem que Moisés proibiu o contato com os mortos, estão corretos em dizer isso. De fato há a proibição. Capítulo 19 do livro Levítico: ai de ti, se te dirigires a um evocador de mortos, virarei meu rosto contra ti e te banirei da face da terra. Isso está lá no capítulo 19 do Levítico. No capítulo 18, versículo 12, do Deuteronômio: não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê aos algoros, à magia, ao feticismo, à evocação dos mortos, pois o Senhor abomina tais práticas. Então não há que dizer que não há proibição. Há. Então estamos desrespeitando a lei mosaica. Não. Não, porque no mesmo conjunto, no livro Números, Moisés escreve os 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, na ordem colocada na Bíblia. Mas no livro escrito por Moisés, chamado Números, no capítulo 11, nós temos uma passagem que vai explicar o que de fato foi proibido. Se foi o comunicar-se com os, aspas, mortos, ou se foi a forma de comunicação com os mortos. E é isso que esclarece o capítulo 11 do livro Números, também da Lavra de Moisés. É o primeiro código ético
de mediunidade que nós temos nos textos, por assim dizer, aspas, sagrados. É o primeiro regramento que temos no trato com os espíritos, ou no trato da mediunidade, que podemos chamar código ético mosaico, e não código proibitivo mosaico. Porque o que temos nesse capítulo 11 do livro Números? Uma passagem que diz que, dentre a população, havia um grupo de 70 homens, chamados 70 anciãos. E a esses 70 anciãos era permitido o uso dos dons proibidos. Vejam, proibiu-se o uso, mas abriu-se uma exceção para 70 anciãos, desde que juntos e sob a tenda. Então, proibido o contato, proibida a profecia, eram diversas proibições, né? Por isso chamamos dons proibidos. Mas aos 70 anciãos, que eram conhecidos como grupo dos 70, era permitido. Então a proibição não era absoluta. Mas, mais ainda, numa das reuniões, num dos encontros dos anciãos, saindo da tenda, chega uma pessoa para Moisés dizendo: Senhor, eis que 2 que não fazem parte dos 70 estão exercendo os dons proibidos, estão profetizando. São eles, e nomina-os, Eudade e Medade. Vejam, Senhor, eis que 2 que não fazem parte dos 70 estão exercendo os dons proibidos, estão profetizando. São eles Eudade e Medade. E Josué diz: vamos proibi-los. E Moisés vira-se para Josué e diz: deixai-os assim fazer. Quem nos dera se todos em Israel fizessem como esses 2? Vejam. Quem nos dera se todos em Israel fizessem como esses 2? E o que esses 2 estavam fazendo? O exercício dos dons proibidos, o exercício da profecia, o exercício do contato com o mundo espiritual. E eles fazendo isso, Moisés diz o quê? Quem nos dera se todos em Israel fizessem como esses 2. Então o que foi proibido no Levítico 19, no Levítico 20 também, no Deuteronômio 18, o que foi proibido? Não foi o contato, foi a forma, os motivos pelos quais se levava ou se buscava a comunicação com os mortos. Como aconteceu com Saul, o rei, em que ele procura, isso está no primeiro livro de Samuel, Saul procura a pitonisa de Endor, e para que ela evocasse o espírito Samuel, com uma finalidade. Saul queria saber se ele ganharia a batalha do dia seguinte. E Samuel aparece-lhe e diz, e chama-lhe a atenção: como ousas evocar-me para assuntos fúteis, para assuntos simples? Vejam, para curiosidades. Então o exercício da faculdade mediúnica era comum, fútil, e a proibição vem para essa futilidade. E a proibição vem justamente para mostrar que é algo mais profundo e mais sério do que as futilidades do dia a dia. Por isso, aos 70 e a Eudade e Medade, não foi proibido o exercício dos dons. Quem nos dera se todos em Israel fizessem como esses 2. Então, quando alguém disser foi proibido, sim, foi proibido. Apenas acrescente o Números 11, capítulo 11, para dizer, sim, foi proibido o abuso, mas não o uso. E tudo
da lavra de Moisés. Não estamos buscando em outro autor senão o próprio, que proibiu. O mesmo fato permitindo. Então, esses são os fenômenos mediúnicos que vêm até hoje. E o Espiritismo, tal qual a ideia mosaica, também trabalha com isso. Com isso o quê? Com a utilidade para o exercício da mediunidade, e não para a futilidade. Certa vez uma senhora chegou para Chico e disse: Chico, você podia conversar com Emmanuel? Porque minha filha vai se casar, eu sou a mãe da noiva, e eu queria saber com Emmanuel qual roupa ficaria bem para a mãe da noiva. E Chico respondeu para ela: olha, Emmanuel está aqui me dizendo que melhor do que ele há um espírito em São Paulo, chamado Denner. Denner era um estilista, encarnado na época. Futilidade. E é isso que foi trabalhado lá com Moisés, a futilidade. Então, quando falamos em ética mediúnica, o primeiro código que nós temos da nossa estrutura judaico-cristã é o código de Moisés. Não com proibição, mas com regramento. Estabelecimento de regras para o trato com os espíritos, para o exercício da mediunidade. E muitos até ponderam que, pelo fato de Jesus ter constantes contatos mediúnicos, ele estaria desrespeitando a lei de Moisés. Não. E tampouco estava revogando ou derrogando esses princípios mosaicos. Não, não estava. Ele estava apenas exercendo aquilo que desde Moisés podia ser exercido. A mediunidade com utilidade, com elevação. Então, quando diz Jesus revogou, não, ele não revogou, eu ia falar artigo, ele não revogou o capítulo 19 do Levítico, ele não revogou o 18 de Deuteronômio, ele apenas deu o que ele mesmo havia falado, o verdadeiro cumprimento. Ele disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. E é isso que aconteceu. Esse processo Jesus retoma, e retoma de uma forma natural, retoma naquele contato com Maria, num fenômeno que nós chamamos mediunidade onírica, acontecido com José, por 2 vezes, pelo menos relatadas 2 vezes, quando em sonho, o anjo diz a ele sobre o nascimento de Jesus. Quando em sonho, o anjo diz a ele que deveria ir para o Egito. Então tínhamos Maria numa mediunidade ostensiva, dialogando com o Espírito, Gabriel, nominado assim, Gabriel, quer dizer, mensageiro de Deus. José, com o mesmo Gabriel, mensageiro de Deus, em sonho. É da natureza a mediunidade. Ela não é algo anormal, ela não é algo incomum, ela é algo natural. É da natureza do espírito, e uma vez encarnados, também dos encarnados, que tem uma definição lato, uma definição estrito, sensus, que aí falaremos disso amanhã. Mas é natural de todos nós, todos os espíritos que somos nós. E Jesus tratou isso com a naturalidade. Os processos eram naturais. Isso desde já dos profetas, quando vemos fenômenos mediúnicos da pneumatografia, escrita direta, no livro de Daniel, em que na corte de Nabucodonosor aparece a mão, assim lá é chamada a mão de Deus, escrevendo na parede. Um fenômeno típico, né, da chamada mediunidade de efeitos físicos, pneumatografia, escrita direta. Lá no livro de Daniel. As visões de Jeremias,
que relata o nascimento do próprio Cristo. A escada de Jacó, em que Jacó tem uma visão espiritual de uma escada que ligava a terra ao céu, e por essa escada desciam os anjos, subiam os homens. A escada de Jacó é o símbolo da mediunidade. Veja que estamos nos livros repletos de fenômenos mediúnicos, de fenômenos de presenças espirituais. Com Abraão, os 3 espíritos, dentre eles El, o Senhor, comem com ele na tenda, sob a tenda, no livro de Gênesis. Então é natural esse processo, faz parte da natureza a mediunidade. Não é nada diferente, não é nada estranho. E assim a cultura judaico-cristã, agora melhor dizendo, a cultura hebraica, e aí judaica como ideia da época, cresceu no meio dos fenômenos espirituais. Zacarias, pai de João o Batista, contato espiritual direto com o mesmo Espírito, e que lhe fala do nascimento de João o Batista, e ele faz uma ponderação dizendo que não seria lógico, já que sua esposa Isabel era já de idade avançada, e esse contato de tal forma, Zacarias se emudece e fica mudo até o contato com Cristo, até o nascimento de Jesus. Vejam, contatos espirituais da natureza. Isso tudo ali, naqueles primeiros momentos que antecederam, ou últimos, melhor dizendo, últimos momentos que antecederam o nascimento de Jesus. Jesus nasce sob uma aura mediúnica, espiritual. Quando eu digo aura, o clima que estava por todo lado era de presença espiritual constante. E a sua vida toda assim ele se desenvolve. Durante toda a sua vida. Esse médium de Deus que era o Cristo. Como ele dizia, não falo de mim, mas falo daquilo que meu Pai para aquilo que meu Pai me enviou. Não falo de mim, mas falo do meu Pai. Quem a mim me ouve, ouve a meu Pai. Vejam, ele trabalhava toda essa ideia da mediunidade. Ele vivenciava todos esses processos da mediunidade. O fenômeno do Monte Tabor, a transfiguração, mais conhecida por esse termo, a transfiguração, em que Jesus vai ao Monte Tabor com parte dos seus discípulos, André, Pedro e João, Tiago, Pedro e João, e ali no Monte Tabor aparecem 2 seres conversando com Jesus. Aparecem Elias e Moisés. Vejam que o proibidor se apresentou depois de morto, entre aspas. Porque aquele que estabeleceu no Levítico e no Deuteronômio estava conversando com Jesus. E diz o texto: eis que aparecem Elias e Moisés, já morto. Olha o texto. E ali Jesus demonstrando uma comunicação com esses 2 espíritos, os 2, por assim dizer, patriarcas, o grande profeta Elias, tá certo? Elias, pelo texto, pelo livro, ele não morreu, ele subiu aos céus numa carruagem de fogo, que é mais fácil ter morrido, para entender isso. Mas tá bom. Moisés não, Moisés tinha morrido. E se olharmos a Torá, que são os 5 livros
do Pentateuco bíblico, consta o sepultamento de Moisés ao pé do monte. Então, morreu, no sentido físico da palavra, e eis que ele se apresenta conversando com Jesus. Mas não foi só esse o aspecto de importância da mediunidade, do fenômeno do Tabor. A transfiguração, em que diz o texto que Jesus se mostrou transcendente, luminescente, mostrando a sua realeza espiritual, diz o texto, em que ele se transfigura e mostra-se numa feição mais resplandecente, mostrando a sua natureza espiritual, não toda ela, óbvio, mostrando que ele era muito mais do que aquilo que se podia ver dentro de um corpo, ou habitando um corpo. E ali ele entabula conversa com esses dois. Elias, o grande profeta, aquele que deveria vir antes de Jesus. Aqui não estamos trabalhando se Elias reencarnou-se como João Batista, não é esse o foco. Estamos trabalhando agora uma figura muito mais transcendente. O espírito Elias assim se mostrando para aquele momento em que Jesus mostra toda a sua realeza crística, o seu espírito, ele em espírito, a sua realeza crística, e Elias está ali para que Jesus mostrasse a sua realeza crística. Elias, que simbolizava o grande nome da religião, aquele que conseguiu acabar com os cultos, ou o culto a Baal, aquele que era reverenciado como o símbolo da força. E Moisés, o Espírito Moisés, que nada mais era do que o patriarca, o legislador, aquele em que a quem todos deviam as leis, aquele que era reverenciado, aquele que libertou um povo cativo e estabeleceu as bases para o judaísmo, que somado aos profetas, ao Talmud, formou o conjunto. E são esses dois que estão ali, conversando com Jesus. E a aparição foi de tamanha tangibilidade que os discípulos disseram para Jesus: Senhor, que bom que estamos aqui, porque podemos armar 3 tendas, uma para vós, uma para Moisés, uma para Elias. Vejam, o nível de tangibilidade, a materialização, por assim poder dizer, não que tenha sido a materialização, mas uma tangibilidade às raias da própria materialização. E os espíritos e os discípulos acompanharam e viram. E foram advertidos. Só que eles não obedeceram, porque Jesus disse que era para não contar para ninguém. Eles não contaram para ninguém, só puseram no Evangelho, num dos Evangelhos. Não foi assim, vou contar. Ele só escreveu. Mas Jesus disse, até que o Filho do homem se mostre na sua realeza. E aí entenderam que ele já havia se mostrado, então depois escreveram. Mas vejam, por que não contar? Porque é preciso estar preparado, é preciso que haja um entendimento para dar valor aos fatos mediúnicos, porque senão eles caem para a costumeridade da banalidade. Por isso ele dizer não contar ainda aquele fenômeno, aquele fato. Prefiro chamá-lo de fato, embora fenomenológico, mas um fato. Então essa é a forma do trato com a realidade espiritual, que Jesus, digamos que inaugura numa época
pós-Moisés. Aliás, bem depois de Moisés. Mostrando que há um momento desse contato com uma espiritualidade maior. Mas também Jesus mostrou outros vieses do contato mediúnico. Quando, por diversas vezes, ele se encontra com pessoas, entre aspas, chamadas endemoniadas. Temos um diálogo de Jesus com espíritos, num fenômeno, numa passagem conhecida como o endemoniado gadareno. Que Jesus, e é simbólica essa passagem, não só pelo fato mediúnico, mas pelo simbolismo que ela nos traz. Gadara era uma cidade que ficava na parte sul do lago, mais, digamos, sudeste do lago de Genezaré, do mar da Galileia. Cafarnaum, onde Jesus estava, ficava do lado noroeste do lago. De forma tal que para Jesus sair de Cafarnaum e ir a Gadara, ele tinha que atravessar de forma transversal o lago de Genezaré, que não ocorreria senão com no mínimo 4 horas de travessia. E Jesus, em segundos, ele mudava as vidas das pessoas. Pedro, jogue tuas redes fora, doravante farei de ti pescador de almas. 5 segundos. E Pedro jogou a rede e foi embora. Foi segui-lo. Com Mateus, Levi, levanta e segue-me. 1 segundo. E Mateus levantou e seguiu. 4 horas. 1 hora, 3.600 segundos. 4 horas, 14.400 segundos. Se ele levasse 10 segundos para cada pessoa, para mudar a vida de cada pessoa, em 14.400 segundos, ele mudaria a vida de 1.440 pessoas. E, no entanto, ele deixou tudo isso para mudar a vida de uma pessoa só, o nome nem aparece nos evangelhos. Ele é chamado de um endemoniado gadareno. Não é nem o endemoniado. Não é um artigo definido. É um artigo indefinido, um endemoniado gadareno. E Jesus cruza o mar inteiro para cuidar dessa pessoa. Veja o simbolismo dessa passagem. Não só pelo fato mediúnico. E ainda achamos que Jesus não cuida de nós. Nós temos nome, CPF, Serasa, SPC, temos tudo isso, fácil de achar. E achamos que Jesus não nos olha. E esse endemoniado gadareno, nome não se sabe, Jesus cuidou dele. E ele foi para isso, porque tão logo cuidou, foi embora. 8 horas. 4, cuidou, 4. E o que acontece? Jesus chega a Gadara, e tão logo ele desce do barco e pisa a praia, aparece, diz o texto, e eis que aparece um endemoniado gadareno. E veja, Jesus pisou na praia, e olhando para Jesus, diz o espírito imundo: que vieste aqui fazer? Por que vieste nos atormentar antes da hora? Jesus não havia falado nada, ele apenas tinha descido do barco e começado a caminhar na praia. E aparece o endemoniado e diz, melhor dizendo, que temos nós contigo, veja, que temos nós contigo, filho de Davi, por que vieste nos atormentar antes do tempo? Primeiro, esse espírito imundo entendeu quem era, porque chamou-o por filho de Davi, entendendo a realeza de quem era, a grandeza desse espírito. Entendendo, não, talvez percebendo parte, com certeza percebendo parte. Mas ele vai além, ele diz: por que vieste nos atormentar antes do tempo? Em outras traduções,
antes da hora. Quer dizer que tem hora para ser atormentado? Ou seja, no sentido da passagem, tem hora para ser desobsediado? Tem. Qual é a hora que se desobsedia? A hora que o obsediado toma consciência da sua própria necessidade de melhoramento. Porque enquanto não toma consciência, é aquela passagem da casa vazia, em que há uma casa habitada por 7 espíritos, dizia Jesus, e esses espíritos são expulsos, e a casa fica adornada, porém vazia. E os espíritos saindo, olham para trás e veem a casa vazia, e dizem, voltaremos para essa casa e levaremos mais 7 conosco. A casa vazia, na linguagem nossa, mineira, aqui dos nossos pais, cabeça vazia, oficina do diabo, não é assim o ditado? Minha mãe falava 2 coisas, uma era esse ditado, uma das coisas era o ditado, cabeça vazia, oficina do diabo, e a outra era assim, corpo vadio, pede folia. Ou seja, se você não tem o que fazer, você vai fazer coisa errada. E quando eu fazia alguma coisa errada, ela falava uma coisa muito importante para mim, rezando você não estava. E ela tinha razão. Qualquer coisa que quando chegava machucada, ela falava assim, rezando você não estava. Né? Muito tranquila, muito bondosa, mas com essa energia. E a casa vazia era isso. E o antes da hora do endemoniado gadareno era isso, porque vieste nos atormentar antes da hora. Ou seja, esse aqui não melhorou, por que o senhor está vindo aqui? Não há uma só ovelha do meu aprisco que ficará perdida, dizia o Cristo. Capítulo 10 do Evangelho de João. Vejam. E então Jesus chega na praia e diz, o Espírito diz isso. Um diálogo, que vieste aqui, porque vieste nos atormentar antes da hora. E Jesus diz, como tu chamas? E o Espírito diz, me chamo Legião, pois somos muitos. E aqui eu abro um parêntese. Me chamo Legião, era um só que estava falando. Não havia mais de um falando. Me chamo Legião, pois somos muitos. Muitos na mesma faixa daquele espírito. Muitos no mesmo nível de mental daquele obsediado. E aí entendemos que numa reunião mediúnica, com diálogo, e não com pluralidade de diálogos simultâneos, um diálogo único, você não atende a um só, você atende àquele no diálogo e a todos que estão numa faixa acompanhando aquele diálogo. Então, onde nós temos elementos para dizer que a reunião mediúnica adequada é aquela de contato individual e não de multicontato, não de pluralidade de contatos simultâneos, no próprio diálogo de Jesus com o endemoniado gadareno. Me chamo Legião, pois somos muitos, mas um só estava ali naquele momento. Mas aquilo dito por Jesus, aquele momento, aquela vibração, atingiria muitos, a legião. Vejam que nesse fato não é uma realeza espiritual, no sentido de espíritos superiores se comunicando. É um espírito superior encarnado por via de um obsediado, um médium, comunicando com espíritos inferiores. Mostrando que a mediunidade é para o contato com a esfera maior, mas também para com os semelhantes, para com os espíritos de mesmo nível nosso, para com espíritos um pouco melhores, para com espíritos um pouco piores. Vejam, e Jesus demonstra isso, dialogando com aquele espírito. Numa outra passagem, em que chega um pai para Jesus, dizendo, Senhor, meu filho jaz doente e endemoniado. Já procurei os teus discípulos e eles nada conseguiram fazer. Ora meu filho se joga no chão, ora se joga no fogo, e temo que uma hora ele morra. Vejam, e Jesus, nesse caso, não tem diálogo. Ele diz o texto, e Jesus, repreendendo o espírito maligno,
o jovem se viu curado, repreendendo aquele espírito. Então quer dizer que na reunião mediúnica nós podemos repreender os espíritos? Depende. Se tivermos autoridade moral suficiente, o convite de um superior é irresistível. Como dizia o espírito Miramês. O convite de um superior é irresistível. Jesus não repreendeu, ele convidou a sair. E o convite de um superior é irresistível. Porque se formos nós, talvez nós que eu digo aqui, mais voltado para mim, não para vocês, mas no meu caso, se eu fosse repreendê-lo, talvez eu teria um probleminha. Porque talvez fôssemos iguais, semelhantes em níveis. Ao mesmo tempo que temos essa passagem dizendo da repreensão feita por Jesus, nós vamos lá no Atos dos Apóstolos, para encontrarmos uma passagem, capítulo 19 do Atos dos Apóstolos. Uma passagem muito interessante, em que se buscou fazer aquilo que Jesus fez, mas que não deu o mesmo resultado que deu com Jesus. Diz o texto: em nome de Jesus, Paulo fazia maravilhas, de sorte que até as suas roupas, quando levadas aos doentes, eles se viam curados. Eis que, sabendo disso, 2 exorcistas ambulantes, filhos do principal dos sacerdotes, começaram a repreender os espíritos, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu digo, saia desse homem. E o espírito maligno, voltando-se contra os dois, disse: Jesus nós conhecemos, Paulo sabemos quem é, e vós quem sois? E avançando-se sobre os dois, maltrataram-nos, e eles nos fugiram. Veja uma autêntica reunião desobsessiva, sem o preparo para tanto. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Vejam que eu não estou saindo da Bíblia para nada, para tratar desse assunto. Está tudo ali. Capítulo 19, Atos dos Apóstolos. Mostrando que esse trato com os espíritos, que Jesus fez de uma forma de autoridade e não de uma forma autoritária, pode ser feito, desde que em condições análogas, em condições semelhantes, daquele que está ali por, aspas, repreender. Então não é uma regra para quaisquer momentos ou quaisquer pessoas. E Jesus mostra que há momentos em que há um diálogo, há momentos em que há uma força maior, há momentos que há um trato com a espiritualidade superior. E vários outros momentos nós temos nos textos dos evangelhos, mostrando esse caráter. E Jesus orientando os seus discípulos a assim também fazerem. Como vemos no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Ide vós, pois, 2 a 2, saí pelo mundo, curai os enfermos, expulsai os demônios, limpai os leprosos. Mas deixa um segundo regramento. Deixa para esses discípulos um segundo elemento ético. O primeiro elemento ético Moisés trouxe. O segundo elemento ético. O que ele acrescenta quando diz então, limpai os leprosos? Ele acrescenta, dai de graça o que de graça recebeste. Já mostrando agora que todo esse dom, todo esse carisma, que é a linguagem do apóstolo Paulo, toda essa faculdade mediúnica, que é a linguagem dos espíritas, nossa, não é para galardão daquele que a possui, ou as possui, as faculdades. É para empregar com fim útil
e não comercializar. E esse comercializar, nós temos dois vieses. Temos um viés monetário, mas temos outro viés, que é o viés personalista. Pode muitas vezes, ou acontece muitas vezes, do médium não comercializar monetariamente a sua faculdade, mas se projetar pela vaidade de uma faculdade que é para ele, uma prova, em regra, e menos uma missão. Comercializamos o nosso orgulho, a prepotência, o egoísmo, que, numa linguagem mais nossa, massagem do ego. Em outras palavras, Jesus disse: abaixa a bola. Ide pelo mundo, 2 a 2. Curai os enfermos, curai os doentes, limpai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dareis, ou dareis. Vejam. Em outras palavras, façam tudo isso, mas não se envaideçam. Na linguagem mineira nossa, abaixa o facho, desce daí. Essa é a lógica. Segundo regramento, segundo ponto ético. Temos um terceiro e um quarto. O quarto nós falaremos amanhã, que está na obra kardeciana. O terceiro ainda vamos hoje, que ainda temos 30 minutos, para desassossego de muitos. Mas vejam, Jesus mostrou que era para se fazer isso, era para cuidar das pessoas fisicamente, curai os doentes, limpai os leprosos, espiritualmente, expulsai os demônios. Que era para cuidar, atender a todos, quaisquer que fossem. Isso ele fez, isso ele pediu, que Mateus grafou muito bem no capítulo 10 do seu Evangelho. Não que Mateus tenha grafado no capítulo 10, Mateus grafou, o capítulo 10 vem do século IV, porque a divisão em capítulos só do século IV para cá. Ela já foi feita a partir da Vulgata. Até a Vulgata não tinha divisão de capítulos, não, era tudo uma linha só. Então a gente fala hoje capítulo 10, não quer dizer que Mateus numerou, capítulo 1, 2, 3, nada disso, ele só foi escrevendo. E a mesma coisa os demais evangelistas. A capitulação foi se colocando a partir do século IV, a pedido do Papa Dámaso, a Jerônimo, que faz a tradução. E aí ele ordena em capítulos. E a estrutura de versículos só no século IX, porque não tinha estrutura de versículos também. Só a partir do século IX, século XI, desculpe, que acontece isso, quando se tem o cisma do Oriente. Aí divide-se e começa a ter uma outra estrutura de análise. Mas isso é só para um parêntese. Porque a gente fica assim, conforme Mateus escreveu no capítulo 10. Não, ele não escreveu no capítulo 10, ele só escreveu. E o capítulo 10 puseram depois. Mas isso está lá no capítulo 10, então, do Evangelho de Mateus. Narrando claramente esse pedido de Jesus. Em outras palavras, para que não ficássemos embotados na mediunidade. Que cuidássemos pela mediunidade das pessoas. Mas com uma regra. De graça recebestes, de graça dareis. Ou em outras traduções, dai de graça o que de graça recebestes. Que Kardec utiliza no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas isso são cenas do próximo capítulo. Falaremos amanhã. Estou vendo que 1 hora só não vai dar para amanhã não. Tanto de coisa que eu já estou julgando para amanhã. Vejam, essa é a lógica. O trato com a mediunidade.
e chamando essa atenção para o galardão que não se deve ter. E para auxiliar isso, Emmanuel nos traz também algo muito importante para esse momento de, digamos, de ego exacerbado, esse momento de galardão, esse momento de uma vaidade pelo fato de possuir as faculdades mediúnicas ou de ostensivamente demonstrá-las. Emmanuel, no livro Emmanuel, que era um livro verde, agora ele é vermelho, amadureceu com o tempo, né? No capítulo 11 desse livro, Emmanuel, o título é uma pergunta: quem são os médiuns na sua generalidade? É o título do capítulo. Quem são os médiuns na sua generalidade? E Emmanuel diz: os médiuns na sua generalidade não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o seu passado obscuro e delituoso, constantemente enodoado de clamorosos erros e graves deslizes. Alguém é médium aqui? Já fui, né? Lógico, os médiuns na sua generalidade, ele não quis dizer na sua totalidade, porque há os missionários, sem dúvida nenhuma, mas em grande parte são os que possuem a condição ostensiva para o seu soerguimento enquanto espírito, para a sua recuperação enquanto espírito, e que tem na mediunidade uma oportunidade de servir. E Jesus chamou essa atenção, conforme mostrou o Evangelho de Mateus, chamando a atenção para fazer tudo isso, mas para se equilibrar nisso, para não se envaidecer com isso. E Jesus era um exemplo de humildade, no sentido estrito da palavra humildade, não nas confusões que fazemos, quando a confundimos com simploriedade, com submissão e quaisquer coisas do gênero. E ele chamou a atenção, em outras palavras, para sermos humildes. E Emmanuel chama essa atenção. Chama a atenção para esse lado redentor da mediunidade, que primeiro auxilia o próprio médium a se levantar, e ele auxilia os demais. E Emmanuel repete essa ideia no livro Consolador, na questão 354 do livro Consolador. Quando se pergunta a Emmanuel qual a verdadeira definição da palavra mediunidade, e Emmanuel define em 2 parágrafos, com 2 ideias. Nós ficaremos só com o primeiro parágrafo hoje, o segundo parágrafo será amanhã. Veja o que Emmanuel nos diz. Primeiro parágrafo dessa resposta, a questão, 382. 354 fala da fé, me corrigindo aqui, eu falei 354. 382. 354 é o que é fé, a certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. A 382, qual a verdadeira definição da palavra mediunidade? E Emmanuel diz: a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne, melhor dizendo, aquela luz prometida pelo Divino Mestre, que seria derramada sobre toda a carne, aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na Terra. E diz em seguida: se a mediunidade tem as suas lutas e os seus percalços, é a melhor oportunidade de redenção
oferecida por Deus aos seus filhos misérrimos. Veja como Emmanuel define. Se a mediunidade tem as suas lutas e os seus percalços, é a melhor oportunidade de redenção prometida por Deus aos seus filhos, concedida por Deus aos seus filhos misérrimos. Veja, mediunidade, redenção. Quando associamos essa resposta ao capítulo 11 do livro Emmanuel, nós vemos claramente que ser médium não é para galardão, é para servir. E é interessante esse caráter belo da mediunidade, porque quando Emmanuel diz, é aquela luz prometida pelo Divino Mestre, que seria derramada sobre toda a carne, Emmanuel nos leva ao livro do profeta Joel, lá do Velho Testamento, capítulo 2 do livro do profeta Joel. Quando Joel escreve, naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Veja, naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos jovens terão sonhos, vossos velhos terão visões, vossos filhos profetizarão. Veja, derramarei meu espírito sobre toda a carne. E Emmanuel diz, é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne. E acrescenta algo interessante. Porque o profeta Joel, ele escreve na primeira pessoa, porque estava tratando de uma profecia. Então, quando ele dizia eu, ou dizia o verbo na primeira pessoa, não era ele, era aquele que por ele falava. Então, quando diz, naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne, por óbvio, não é o espírito de Joel, não é o espírito Joel, não é da... Veja, derramarei meu espírito sobre toda a carne. E Emmanuel vai dizer quem é esse meu que usou, quem é esse que usou o meu, o pronome possessivo. Quando Emmanuel descreve lá, é aquela luz prometida pelo Divino Mestre que seria derramada sobre toda a carne. Prometida pelo Divino Mestre. E o verbo no presente, no futuro, né, no indicativo, futuro do presente, derramarei. Primeira pessoa, quem é esse que derrama? Emmanuel vai dizer lá na 382, Jesus. Jesus falando para Joel, derramarei meu espírito sobre toda a carne. E Emmanuel disse, é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne, prometida pelo Divino Mestre. É só associar. E o interessante nessa passagem de Joel, que ele diz, naqueles dias derramarei meu espírito. Naqueles, o que significa naqueles? Naqueles dias, significa que haverá um dia certo para isso. Haverá um momento certo para isso. Não é qualquer hora. Vejam, naqueles dias derramarei, noutros não. Ele quer dizer que haveria um momento certo para isso. E Emmanuel nos fala qual é o momento certo para isso. Quando ele então, nessa questão 382, ele diz que seria derramado sobre toda a carne aos tempos do Consolador atualmente em curso na terra. Então, esse aos tempos do Consolador atualmente em curso na terra é o naqueles dias que Joel havia dito. Que nós teríamos a mediunidade pululante. E aí Emmanuel diz. E para corroborar isso, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel escreve Advento, preparativos espirituais para o advento do Espiritismo. Ele escreve, o Espiritismo veio na hora psicológica das grandes transformações ajustar o espírito humano. O que é hora psicológica? Não é hora de tempo, é hora de momento certo, momento adequado, momento de maturidade. O Espiritismo veio na hora psicológica das grandes transformações ajustar o espírito humano. Então, naqueles dias de Joel, a hora psicológica de Emmanuel e o Consolador atualmente em curso na Terra. Então, a mediunidade foi toda ela programada. Melhor dizendo, as manifestações em menor e maior escala, foi tudo adredemente preparado, intencionalmente preparado, para que acontecesse nos momentos corretos. E em cada momento, o regramento. Em Moisés, um regramento.
um código ético, que tiramos do capítulo 11 do livro Números. Em Jesus, do capítulo 10 de Mateus, dai de graça o que de graça recebestes. E ainda nesse contexto temos o apóstolo Paulo, que segue esses passos do Cristo e apresenta-nos um terceiro elemento ético do exercício da mediunidade. Primeiro dizendo a sua origem, no sentido simbólico e óbvio, por óbvio, e depois nos falando do regramento. No capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios, em que Paulo descreve os carismas, descreve os dons, ele diz: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo, a fonte é a mesma. Há diversidade de dons, nós chamamos de faculdades mediúnicas. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, ou seja, a fonte é a mesma. Diz ele: pelo Espírito a uns é dado o dom de ver os Espíritos, a outros pelo mesmo Espírito o dom de ouvir os Espíritos, a outros ainda pelo mesmo Espírito o dom de discernir os Espíritos. E aí ele conclui com um elemento de regra ético. Portanto, os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. Veja o que Paulo escreve. Portanto, os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. Não para futilidades, não para brincadeiras, não para leviandade. Os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. E aí precisamos nos perguntar se estamos dando a utilidade à faculdade mediúnica, ao exercício da mediunidade. Vimos aqui que Jesus deu diversas utilidades para a mediunidade. Diversos momentos lidando com o mundo espiritual, lidando com os espíritos. Chamando a atenção dos próprios discípulos para cuidarem, para terem cuidado. Naquele momento, naquela noite que Jesus estava dizendo aos discípulos que era chegado o seu momento de ir ao martírio, ao Calvário, ele, dentre várias coisas, ele disse que um ia traí-lo, que ele seria abandonado. E Pedro vira-se para Jesus e diz: Senhor, eu não te abandonarei, irei contigo onde fores, até a morte se necessário. Veja Pedro, irei contigo onde fores, até a morte, se necessário. E Jesus vira-se para Pedro e diz: Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te dobrar como o vento dobra o trigo. Veja, os espíritos das trevas querem fazer-te dobrar, em outras traduções, querem fazer-te cirandar, como o vento dobra, como o vento ciranda o trigo. Mas eu orei ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. E te digo mais, hoje ainda, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Vejam, os espíritos das trevas querem fazer-te dobrar, fazer-te cair, como o vento dobra o trigo. Veja. Mas eu orei ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. O médium é assediado constantemente. Tem a percepção, ou tem a faculdade, melhor dizendo, para perceber
para se influenciar, como bem escreveu Kardec. Todo aquele que sente em grau qualquer a influência dos espíritos é, por conseguinte, médium. Que nós falaremos amanhã sobre isso, mediunidade de Kardec. Então o médium sente a influência, é o primeiro candidato à influenciação, é um dos pressupostos para o processo obsessivo, a mediunidade. Tanto que Kardec trata no capítulo 20, no capítulo 19 do Livro dos Médiuns, como escolho da mediunidade, a obsessão. É o capítulo, a obsessão. E ele diz: dentre os escolhos advindos da prática do espiritismo, ou seja, do exercício mediúnico, dentre os escolhos advindos da prática mediúnica, da prática do espiritismo, há que se considerar a obsessão. Kardec que assim o diz. Ele chama de escolho. O que é escolho? Detrito. Escolho que não se aproveitou. Dentre os escolhos da mediunidade. E Jesus falou isso para Pedro. Os espíritos das trevas querem fazer-te dobrar como o vento dobra o trigo. Em outras palavras, segura firme aí que você vai ser assediado e vai cair. Veja. Mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. A tua fé não desfaleça. É uma atitude própria dele, de Pedro. É uma atitude própria dos médiuns. E te digo mais, hoje ainda, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes, ou seja, não vai dar. Você está aí todo potentoso, né, todo assim dizendo, chá comigo, e não vai dar. Na hora H, no dia D, na hora H, você vai ter um probleminha. E assim são os médiuns. E aí, cuidado para não cirandar, como o vento ciranda o trigo, para não dobrar, como o vento dobra o trigo, na linguagem do Cristo. Está muito bem grafado pelo evangelista Mateus. Então vejam o que é a mediunidade no trato, o trato da mediunidade e Jesus. Quantos momentos nós tivemos? Quantos fatos ocorreram? Isso é o e Jesus, mediunidade e Jesus. Agora a mediunidade com Jesus já não é mais o relato dos fatos. Já não é mais o que aconteceu. É como nós lidamos com o aprendizado que temos. Porque Jesus não é qualquer pessoa. Os Espíritos assim nos disseram. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o modelo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Qual é o tipo mais perfeito? Guia e modelo para a humanidade. E a resposta foi objetiva. Jesus. Então Jesus, ele é o nosso modelo e guia. Ele é o tipo, tradução foi mais perfeito, mas o mais perfeito é algo delicado. Perfeição é absoluto. Não tem mais perfeito. Se eu digo que essa mão é mais perfeita do que essa, é porque essa não é perfeita. Então Jesus, ele é o perfeito. Quaisquer outros não são perfeitos. Então, melhor a tradução é o tipo perfeito. Não é mais perfeito. Porque o mais perfeito quer dizer que os outros perfeitos não são perfeitos. Porque perfeição é absoluto. É um todo. Então Jesus é o nosso modelo, o nosso tipo perfeito, para servir de guia e modelo. Então são duas coisas. O que é guia e o que é modelo? O que é guia? É o que nós seguimos, não é isso? O guia nós seguimos, e modelo é o que nós copiamos. Jesus é para ser seguido e copiado. Ctrl C, Ctrl V. De que forma?
como Jesus faria o que eu vou fazer. E vamos tentar fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Como Jesus seria o profissional que eu sou? Como Jesus seria o filho que eu sou? Como Jesus seria o pai que eu sou? Como Jesus seria o irmão que eu sou? Como Jesus seria? Como Jesus faria o que eu ando fazendo? Por que isso? Porque se trouxermos que seja no campo hipotético, como Jesus faria, eu tendo a fazer melhor do que eu faria. Eu tendo a caprichar mais, eu tendo a frear, eu tendo a me impulsionar. E aí nós temos que entender como Jesus fez uma série de coisas. E um elemento fundamental para o nosso foco de mediunidade, a disponibilidade. Jesus era uma pessoa plenamente disponível para os demais. Uma passagem só. Diz o texto que Jesus estava sentado à sombra e chega-lhe um centurião dizendo: Senhor, meu servo está doente em casa. E Jesus levanta-se e diz: vamos até a sua casa. Veja, ele estava sentado à sombra, em outras palavras, descansando. E chega-lhe um centurião, persona non grata. O centurião era mal visto pelos judeus, era um dos opressores. Ele descansando, chega um centurião e diz: meu servo está doente em casa. E Jesus prontamente diz: vamos até a sua casa. Situação análoga, talvez nós diríamos o quê? Aguenta só um pouquinho, deixa eu só descansar um pouco, deixa o sol amainar um pouco. Mas ele diz o quê? Vamos até a sua casa. E aí nós temos que nos perguntar, quando nos chamam para servir, como Jesus faria? Ele diria: vamos até a sua casa. E o que nós dizemos? Domingo, pode ser? Não, hoje não é dia de servir alimento aqui no centro, o senhor vem no dia da distribuição de alimentos. Jesus falaria isso? Ou ele diria assim: espera aí, vai lá, pega o alimento e fala, leva. Então esse é o ponto na pergunta 625, modelo. E aí nós temos que nos perguntar sempre, os seus discípulos também, uma vez conscientes, tinham a disponibilidade, a prontidão. Ananias estava lá na sua casa, e diz o texto, Atos dos Apóstolos, que Jesus aparece a Ananias em sonho. Se aparece em sonho é porque Ananias estava dormindo. E aparece Ananias e diz: Ananias. E Ananias responde: eis-me aqui, Senhor. Opa! Ananias, ele acordou e já disse: eis-me aqui, Senhor. Vamos imaginar, domingo, 5 horas da manhã, garoando, a gente dormindo, e chega Jesus e diz: Simão. Eu falo: agora não, Senhor, me ajuda aí. 5 horas, eu fiquei até meia-noite, me ajuda aí. Ananias não, eis-me aqui, Senhor. Prontidão. E aí Jesus diz para ele: vá à casa de Judas, na rua direita, porque lá está quem precisa de ti. E Ananias vira-se para Jesus e fala: Senhor, quem está lá é Saulo, o nosso perseguidor. Ou seja, espera aí, senhor, acho que o senhor não está entendendo bem. Acho que o senhor acordou muito cedo. Quem está lá é Ananias, quem está lá é Saulo, o nosso perseguidor. Aí Jesus vira-se para ele e fala: eu sei, óbvio que sabia, eu sei. E puxa a orelha de Ananias: deixai que eu mesmo mostrarei a ele o quanto ele padecerá por causa do meu nome. Antes ele eleva Paulo, ele diz: ele é o vaso que eu escolhi para depositar o meu evangelho e levar a todas as nações. Deixai que eu mesmo mostrarei a ele o quanto ele padecerá por causa do meu nome. Em outras palavras, Ananias,
Faz o que eu mando e guarda o que você sabe. Deixa que juízo de valor você não faz. Mas lá é Saulo, não faça juízo de valor. Ou seja, prontidão, mas também precisa ter entrega. Ananias mostrou a prontidão, mas uma ressalva. E Jesus disse, vamos derrubar essa ressalva. Entrega plena. Veja mais exemplos que nós temos de Jesus, para poder perguntar para nós mesmos, como Jesus faria o que eu vou fazer. Isso é mediunidade com Jesus. Trazê-lo como modelo para o nosso trabalho. Para não fazer juízo de valor em relação aos espíritos que se comunicam. Para não se colocar acima daqueles que se comunicam. Para entender que estamos ali para servir, mas que somos servidos com o ensinamento que recebemos das histórias que eles nos contam. Porque é uma falsa ideia quando se coloca como absoluta ou absoluto o objetivo da reunião mediúnica de esclarecer os espíritos. O objetivo também é esclarecer os espíritos, também é, mas é para autoeducar-se no trato com as histórias dos espíritos. Basta um raciocínio. Quando nós começamos a ter reuniões mediúnicas de maneira assim tão metodologicamente estabelecida? A partir do advento do Espiritismo. Em tese, a partir lá de 1850 e uns quebrados. 1857 para frente. Em tese. Se a reunião mediúnica tem como objetivo único esclarecer os espíritos, então o que acontecia antes de existir as reuniões mediúnicas? Nenhum espírito era esclarecido? Lógico que eram, pelos próprios espíritos. Então eles não necessitam obrigatoriamente das reuniões para serem esclarecidos. Eles são esclarecidos nas reuniões, mas elas servem muito mais para os médiuns, nós mesmos, aprender com eles, com as suas histórias. Muito bem escolhido o título que o Hermínio deu a um dos seus livros, História que os Espíritos Contaram. Porque quantas vezes nós aprendemos a partir das desditas alheias. Por isso não devemos rechaçar nenhum espírito que se comunica. Por isso devemos dar espaço para que eles contem as suas histórias. Porque Jesus, quando cuidava das pessoas, ele muitas vezes perguntava o que elas queriam. O caso mais conhecido é do cego Bartimeu. O que queres tu que eu te faça? Ou seja, me conta a sua história. Os espíritos chegam, digamos, me conta a sua história. E nós vamos aprender com essa história. E vamos dialogar a partir dessa história. E podemos orientar a ele, o espírito, a partir dessa história. E podemos nos orientar a nós a partir dessa história. Então a reunião é uma via de duas mãos, de ida daqui para lá, de vinda de lá para cá. É a escada de Jacó, que descem espíritos e sobem homens, descem os anjos, sobem homens. É um contato dialogal, é diálogo. E é isso que Jesus nos ensinou sempre. Precisava dialogar com espíritos? Não, e ele dialogou com o demoniado gadareno. Mostrando-nos que é preciso entender, como Kardec bem nos colocou, que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens sem corpos, que levam consigo as suas aquisições, as suas mazelas. Ou seja, ninguém melhorou porque morreu, entre aspas, morreu. Ninguém se melhora porque desencarnou, se que assim quiserem. Continua a ser, da mesma forma que aqui chegou, continua a ser. Então é preciso entender que há um campo de respeitabilidade no trato com a espiritualidade. E Jesus nos deu vários exemplos disso. Então é colocar esses elementos, que talvez são vários, mas podemos resumi-los em 3, são vários, mas 3, que caracterizam claramente a mensagem do Cristo. Humildade, amor e exemplificação.
são os três elementos que o Cristo são, dentre outros, os três elementos que o Cristo nos mostrou. A humildade no sentido estrito, o amor que não se direciona, apenas exala, como no caso da mulher do fluxo de sangue, que Jesus sequer viu quem chegava, tocou-lhe na barra da túnica, por trás. Ele chega por trás e toca-lhe a barra da túnica. Dá para perceber o que é isso? Chegar por trás e tocar a barra da túnica. E Jesus dizer, para, alguém me tocou. E um discípulo muito assim, sensível, disse para Jesus, Pedro para variar, disse para Jesus, como tu dizes alguém me tocou se todos te empurram? Olha que sensibilidade. Como tu dizes alguém me tocou se todos te empurram? E ele responde, alguém me tocou, pois de mim saiu virtude. Em outras traduções, pois de mim saiu poder. Em outras palavras, o amor não se direciona, o amor se exala. O verbo amar é transitivo direto. E indireto, é bitransitivo. Porque dizemos que quem ama, ama alguém. Mas o sentimento amar é intransitivo. Quem ama, ama. Não alguém, ama. Mas nós somos tão egoístas que demos uma transitividade ao verbo amar. E dizemos que quem ama, ama alguém. E só um parêntese. E Jesus, é um negócio interessante. O verbo nascer é verbo intransitivo. O verbo nascer não tem complemento. Quando eu digo Simão nasceu, todo mundo já entendeu. Quando eu digo nasci. Quando eu digo amo, alguém fica esperando eu completar. Amo a quem? Porque quem ama, ama alguém. Agora, nascer, quando eu digo nasci, ninguém pergunta mais nada. Porque o verbo intransitivo, ele fala por si. E aí vem um negócio interessante. Quando Jesus nasceu, e foi contado o seu nascimento, que aqui eu disse, os anjos, aspas, segundo Lucas, disseram, trago-vos novas de grandes alegrias, pois hoje na cidade de Davi vos nasceu o Senhor, Jesus o Salvador, vos nasceu. Ninguém nasce para os outros, nasce para si mesmo. A única pessoa que nasceu para os outros foi Jesus. O único que quando contou o nascimento não disse assim, Jesus nasceu, disse Jesus vos nasceu, nasceu para vós. Isso já mostra o que é humildade, o que é amor. E a exemplificação, Jesus assim demonstrou em todos os atos. Então, se temos uma ideia de mediunidade com Jesus, que primemos pela humildade, pelo amor e pela exemplificação dos atos bons. Agradeço a paciência de vocês, esses heróis da resistência, e se aguentarem amanhã, estamos de volta novamente com mais um período da manhã, né? Se não me engano, o doutor Roberto Lúcio ou o Jader, que está amanhã de manhã, doutor Roberto Lúcio, e eu para acabar de desanimar a turma aí. A gente volta amanhã. E daqui a pouco continuamos. Muito obrigado. Na nossa mineirice, Deus lhes pague pela paciência e pela atenção.